E aí, galerinha, beleza? Fazer alguns desenhos aqui da força de atrito, porque sabe, né? Bloquinho tem situação pra caramba. Então nós vamos passar por algumas que vocês vão enfrentar aí na apostila. Então vamos lá. Primeira situação seria um bloquinho numa parede vertical. Então eu tenho aqui o bloquinho e a gente sabe que quem arrasta ele para baixo é a força-peso. Então a gravidade está puxando ele para cá. Só que eu quero fazer uma condição desse bloquinho estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Só lembrando lá da nossa aula de inércia, equilíbrio dinâmico é quando ele está em movimento, força resultante nula. Equilíbrio estático é quando ele está em repouso, e aí a força resultante também é nula. Só que se a gente está falando de força resultante nula, o que vai acontecer com esse bloquinho? Se eu tenho uma força para baixo, com certeza vai aparecer uma força para cima. Você já está imaginando que se ele arrasta, é a força de atrito. Então legal, eu venho e desenho a força de atrito aqui. Só que aí você vai se perguntar, bom, teacher, mas para ter força de atrito, é necessário que tenha contato. E para eu ter contato, eu tenho que ter uma força normal. E a força normal é sempre uma compressão entre duas superfícies. Como que tem uma compressão aqui? É aí que tá. Nós vamos ter que encaixar, adicionar uma força. Então eu preciso vir aqui com a minha mão e espremer, empurrar esse bloquinho contra a parede. Essa força que eu faço, eu vou chamar de força da mão. É a minha mão que está fazendo ali. Então eu estou empurrando a bloquinho contra a parede. Quando eu empurrar esse bloquinho contra a parede, aí a gente lembra daquele segundo princípio. Toda vez que eu empurro uma superfície, ela me devolve essa força, chamada de força normal. Boa, deu para ouvir daqui você respondendo, hein? Então aqui eu vou desenhar a força normal. Então como que eu calcularia a força de atrito nessa situação? Força de atrito igual a μ vezes a normal. O Fat igual a μ vezes a normal e a força da mão são iguais. Então se você aplica 50 newtons com o seu braço, esses 50 newtons é o N, a força normal. E aí você joga no atrito e compara ele com a força peso. Compara como? Fazendo com que os dois sejam iguais. Mas, Tite, aí se ele descer acelerado? E aí você tem que fazer a segunda lei de Newton. Peso menos o atrito. Dá para ser o atrito menos o peso? Aqui é impossível. O atrito ele não consegue gerar movimento a não ser que ele tenha força para isso. É por isso que lá ele deixou muito bem definido para vocês na aula a diferença entre o atrito que gera movimento e o atrito que atrapalha o movimento. Ele falou o que ajuda e o que atrapalha. Eu costumo usar a denominação aqui de atrito motor e atrito resistente. Então, o que seria um atrito motor? Seria a pata de um cavalo gerando tração, seria o seu pé andando, seria o pneu girando. Todas as superfícies que geram movimento, eu digo que ela está ligada aí de alguma forma por um motor. Então, eu tenho atrito motor, é o que gera movimento, o atrito e a velocidade, o atrito e o movimento são a favor. Quando eu tenho o resistente, ele está sendo arrastado. Então, nesse caso, o atrito e a velocidade eles são contrários. Como uma caixinha, um bloquinho, ela não é capaz de gerar força, não tem um motor em cima dela, então não tem como esse atrito ser maior do que o peso. Legal? Só vou ter atrito maior quando esse atrito for um atrito capaz de gerar um movimento. Agora aqui, nessa situação muito interessante, eu tenho uma mala e aí eu vou arrastar essa mala. Quando você arrasta essa mala, de novo, você vem aqui e bota uma força que vai ser a força da sua mão. Como essa força está na diagonal, nós vamos fazer a decomposição da força, lembra? Então, parte da decomposição dessa força vai ser aqui, que a gente vai chamar de Fy. E aí, no outra componente ortogonal, nós vamos chamar de Fx. Lembrando, toda vez que você faz a decomposição, some a força. Ou você usa as componentes, ou você usa a diagonal. Então, é como se essa daqui deixasse de existir. Então, agora eu estou usando o Fx e o Fy. O que vai acontecer? Como eu estou arrastando esse corpo, o corpo arrastado, ele tem sempre o atrito contrário, um atrito resistente. Então, aqui para a gente vai ser a força de atrito. Mas, essa mala, ela não está simplesmente apoiada no chão. Se ela tivesse só apoiada no chão, para calcular o atrito, eu faria μ vezes a normal. A normal seria o peso. Agora, olha o que acontece. O peso, ele está para baixo. Legal. Mas a força normal, ela não vale o peso. Porque imagina que essa força normal seja de 50 newtons. Se eu já aplico 20 com o Fy, só sobra 30 para a força normal. Então, aqui eu vou ter uma soma de normal e Fy. Então, aqui eu tenho uma soma de normal e Fy para gerar o peso. Logo, eu reduzi a força normal. Então, vamos dizer assim, em modo de dizer,
eu pego a mala e eu alivio o peso dela. Como se eu aliviasse o peso. Eu aliviei o peso, reduzi a normal, vai reduzir a força de atrito. Então, quando você carrega uma mala na diagonal, parte da força é para arrastar, parte da força é para você diminuir o atrito que está sendo arrastado. Tenta fazer isso em casa. Coloca a mala lá, vai e só empurra ela reto. Você vai ver a força que você vai fazer. Agora, coloca ela na mão aqui e anda na rodinha para você ver. Você vai fazer muito menos força por causa dessa decomposição. Então, vamos só deixar mais bonitinho aqui. Eu teria que colocar normal mais o FY para gerar o peso. É por isso que eu disse que vai reduzir o peso, vai aliviar o peso, porque a normal agora não vai ser igual ao peso. Legal? Agora, uma última aplicação seria, desenhei aqui um Fast Furious do nosso amigo Alex, ele que dirigiu esse carro aqui, mas eu tenho que falar para vocês agora que aquela cena ela foi uma cena um pouco improvável. De qual que era, Alex? O que ele carrega um cofre de 10 toneladas? Sim. No Fast Furious 5, ele carrega um cofre. Mas olha só o que vai acontecer. Esse carro ele vai ter a tração em uma das rodas, em se tratando lá do Velozes e Furiosos, a gente vai colocar a tração do carro como sendo a tração traseira. Porque aqueles carros fortão assim, geralmente é a tração traseira. O que significa a tração ser traseira? Que a roda da frente gera movimento. Se a roda traseira é a da frente que gera movimento, nós vamos dizer que aqui é o atrito motor. Aí você fala, mas o motor não está lá na frente? Não, calma, estou falando que o atrito é o atrito motor. A comunicação do motor com a roda vem para cá. E aí nós vamos ter esse atrito da frente, que é o atrito resistente. Esse cofre aqui é alguma coisa que está sendo arrastada. Se ele está sendo arrastado, ele também tem atrito resistente. Legal? Ele também tem atrito resistente. Vou apagar tudo isso aqui que eu não gosto dessas coisas sujas do meu lado. Pronto. Agora, como que eu vou desenhar a minha força de atrito? Como esse bloco, esse cofre, tem um peso imenso, como ele tem um peso imenso, que tinha muita coisa lá dentro, né? Tinha biscoitinho, tinha bolachinha, bombom. Aqui, ó, eu vou ter a força normal, imensa. Vou ter uma força normal muito grande. Logo, isso vai fazer com que o atrito dele seja muito grande também. E esse atrito a gente sabe que é um atrito resistente. Então aqui está o FAT. Legal? Agora, lá no carro da minha frente, eu tenho o atrito resistente aqui na frente, que seria para cá também. E aí eu vou ter a roda de trás com atrito motor. O atrito motor, ele é sempre a favor. Então o atrito resistente é contra e o atrito motor, ele é a favor. Então esse atrito motor, ele vai acontecer para cá. Agora, por que eu falei que aquela cena ela era um pouco forçada demais? Porque imagina, se esse atrito depende do coeficiente e da força normal, a força normal da parte traseira do carro, ela é muito inferior à força normal desse cofre aqui. Então, muito provavelmente, esse atrito seja muito maior do que esse. Então, é muito difícil um carro ali de 1 tonelada arrastar um cofre de 10 toneladas. Beleza? Legal? Então, manda bala na folha Z. Valeu!